Aposentadoria, Leandro, no programa Piracicaba Agora. Defere, muito boa noite. Como é que tá o senhor? Né? Sempre eu falei bom. da sua camisa, tá muito bonita mesmo. Eu gosto de camisa com cores né? fortes. Não, eu tenho que concordar, né? Tá bonito, não é minha, né? não, mas é um pink aqui bonito. muito bonito. Traz alegria, né? Seu público merece. Isso aí. Estamos ao vivo aqui, você pode participar conosco pelo telefone 2534-1234 ou pelo WhatsApp 991411048. Pode participar conosco, mandando a sua pergunta. Chegou um monte de perguntas, a gente vai acelerar aí para cumprir com essa demanda das perguntas. Pois não, Maria, diga. Boa noite, Leandro. Olha, vamos começar Maria. com a pergunta. A pessoa não quer se identificar, tá? Mas ela manda toda a questão dela aqui. Ela dá boa noite, Neto, Maria, Leandro. Gostaria de uma informação. Tenho 52 anos e trabalho há mais de 13 anos com registro em carteira na mesma empresa. Mas eu morei numa fazenda dos 7 anos até os 18 e na minha certidão de nascimento, acho que... Certidão de nascimento, ela é filha de lavrador. Isso ajuda na aposentadoria? Serve como documento, né? Pedi para a dona da fazenda, que é do Paraná, os documentos que constam que eu trabalhei na roça, mas ela ainda não respondeu. Eu poderia aposentar no mínimo de 15 anos? Caso Leandro? específico, na situação dela, ela trabalhou, não tem ainda documento formal, mas ela tem aí o registro que ela nasceu. Ajuda? É um dos documentos, não se identificou, né? Se identificou. Tá, é um dos documentos, sim, é a certidão de nascimento. Porém, a senhora perguntou, né? O senhor perguntou se o tempo rural ajuda. Ajuda sim, em qualquer hipótese, o tempo rural ajuda. Por tempo de contribuição, ele vai ajudar para que a mulher chegue nos 30 anos de tempo de contribuição e o homem nos 35. Na aposentadoria por idade, também ajuda, tá, gente? Pode ser que o senhor e a senhora tenha já 15 anos e só está aguardando completar a idade. Aí o senhor pode perguntar para mim, mas Leandro, eu já tenho os 15. O rural, no meu caso, não vai surtir efeito. Vai sim, por quê? A lei do INSS, ela obriga, né, o INSS pagar 70% mais 1% a cada um ano de contribuição na aposentadoria por idade. Então, o homem e a mulher que se aposentam com 15 anos de contribuição e 60 anos de idade, se for mulher, ou 65 se for homem, eles se aposentam com 85%. Já se tiver 5 anos rural, aposentarão com 90%. Se tiver 10, 95%. Se tiver 15 anos rural, 100%. Então, sim, o tempo rural ajuda em qualquer hipótese. E a Defere está em Piracicaba para montar o seu processo. Estamos ao vivo aqui, 2534-1234, 2534-1234. Pode fazer sua pergunta pelo telefone ou, se você preferir, também pelo WhatsApp, 991411048. A Maria está ali com as perguntas. E, claro, toda terça-feira você tem a participação do Leandro da Defere. Defere, que é a empresa aqui da cidade de Piracicaba, que ajuda você a aposentar de uma maneira correta. O que é uma maneira correta? O que você tem por direito, né? Quantos trabalhadores, ao chegar próximo a se aposentar, não conseguem dar entrada, ou se dá entrada falta documento, ou de repente foi a algum lugar, se aposentou com valor bem a menos. Por isso eu lhe aconselho, procure o Leandro que vai te atender. Você vai marcar um horário pelo telefone que está na tela para você, 3377-0270, 3377-0280, você vai marcar um horário e vai ser atendido pelo Leandro. Ele vai preparar toda a sua documentação e, ao dar entrada no INSS, você vai ter a certeza que você vai dar entrada de uma maneira justa para o senhor, porque a gente só aposenta uma vez só e o senhor merece, viu? Procure a Defere, procure o Leandro. Pois não, Maria, diga. Pergunta agora da dona Marilza. Ela dá boa noite, amigos. É a Marilza. Meu irmão tem 18 anos e meio contribuídos, tem 58 anos. E fazem 2 anos que ele não contribui e agora está com diabetes. Leandro, qual é a situação dele? Vamos lá, dona Marilza. Quando uma pessoa, o trabalhador, ele para de contribuir, ele fica ainda coberto pela Previdência de 6 meses a 3 anos. Não são todos os casos, claro, dona Marilza, que chega a 3 anos coberto pela Previdência mesmo sem pagar. Porém, se o seu irmão se enquadrar no caso de 3 anos, ele pode sim pedir
o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Agora, se a senhora falar, não, Leandro, ele não vai se enquadrar nesse caso, porém eu teria que analisar para te responder se ele enquadra ou não. Se ele não se enquadrar, no caso de 3 anos, nós vamos verificar 2 pontos. Primeiro se quando começou a incapacidade, ele estava coberto. Então vamos supor que ele não se enquadre no caso de 3 anos sem pagar ainda estar coberto. Porém, ao olharmos a documentação dele, nós notamos que quando começou a incapacidade, ele estava coberto pela Previdência. Se ele se enquadrar nesse ponto, nós também podemos pedir o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Se ele não se enquadrar nesse ponto, temos um último ponto que é o amparo social à pessoa com deficiência. E quando eu falo pessoa com deficiência, é uma pessoa que tem uma doença que gera deficiência para o trabalho, que é o caso dele. Nós vamos também verificar se ele tem condições do amparo social à pessoa com deficiência. Porém, eu vou precisar ver a renda per capita dele, que não pode ser maior do que 1/4 do salário mínimo. Mas a priori aqui, Marilza, eu já detecto 3 possibilidades no caso dele. Vamos ver em qual delas que ele se enquadra e requerer o benefício. 2534-1234 pelo telefone, você faz a pergunta, se você preferir, pode ser também pelo WhatsApp. Pois não, Maria? Diga. Pergunta que chegou pelo telefone, a dona Aparecida, do bairro Jupiá, que nos acompanha. Ela diz o seguinte: o marido faleceu e ela está com a pensão dele. Ela não é aposentada ainda, foi para uma casa de repouso. Ela foi para uma casa de repouso. Ela tem como se aposentar? Ela tem 85 anos. Leandro, você sabe que é uma situação que a gente se depara muito, são os nossos idosos. Graças a Deus, a cidade de Piracicaba tem aí, né, lugares que são verdadeiros paraísos, né, que tomam conta dos nossos idosos. Sim, perfeito, então são muitos idosos que estão nessa situação e de repente aí você tem a possibilidade também do Leandro agir junto a esses idosos. Quero mandar um abraço para o Lar dos Velhinhos de Piracicaba, onde muitos idosos assistem ao nosso programa, ao Lar Betel, o Cantinho da Vovó também, que assiste o programa Piracicaba Agora. Muito obrigado aí pela audiência e, sem sombra de dúvida, é algo para ser trabalhado, né, Leandro? Com certeza. Inclusive, nós temos, Neto, muitos clientes tá, do Lar Betel, gente, e também do Lar dos Velhinhos. Aparecida, importante que a senhora saiba, como a senhora tem 83, 85 anos, o tempo mínimo da senhora não são 15 anos. Claro que eu preciso verificar se a senhora trabalhou antes de julho de 1991. Então, gente, a mulher que completou 60 anos antes de 2011 e já trabalhou antes de julho de 91, o tempo desta mulher não são 15 anos. É menos tempo. No caso da senhora Aparecida, se a senhora trabalhou antes de 91, o tempo mínimo da senhora são 5 anos. Olha que interessante, Neto. Então, no seu caso, dona Aparecida, repito, se a senhora trabalhou antes de 1991, o tempo mínimo para a senhora não são 15 anos, são 5 anos. Se a senhora tiver somente 5 anos na sua carteira de trabalho, ou 5 anos pagos com carnê, sim, a senhora vai se aposentar com somente 5 anos pago, porque no seu caso não são 15, repito, são 5. A senhora perguntou também se pode se aposentar mesmo tendo a pensão. Pode sim, dona Aparecida. Não só pode, como deve. Então me dê a honra, o privilégio de analisar a sua documentação. Se nós encontrarmos 5 anos, já vamos pedir a sua aposentadoria a partir de já. Se não tiver 5, tiver 4, por exemplo, vamos ver se tem um tempo rural, se tem uma insalubridade. Se não tiver nada que acresça o seu tempo para chegar no 5, eu vou orientar a senhora a pagar por 1 ano e daqui a 1 ano se aposenta. Mas pode sim se aposentar e pode se aposentar mesmo sendo pensionista. E participem conosco, então, toda terça-feira nós temos aqui a Defere, grande Leandro conosco aqui, esclarecendo as dúvidas, fazendo essa prestação, né, social aí a todos que estão assistindo o programa Piracicaba Agora, ajudando aos nossos queridos idosos a se aposentar de uma maneira correta. Tem dúvidas? Pode ligar ou, se você preferir, mandar o WhatsApp.
Mais uma pergunta, pois não, Maria? A pergunta agora é da Nicole. Leandro, ela diz o seguinte, que o esposo é portador de uma doença sexualmente transmissível, quer saber se ele tem direito ao benefício do INSS, e também a mãe é tutora de uma tia que é deficiente mental. Ela recebe pensão por morte, gostaria de saber se ela tem direito à aposentadoria. Ela apenas recebe um salário da pensão. Perfeito, vamos lá, são duas perguntas. Nicole, a primeira pergunta, o esposo tem uma doença, sexualmente transmissível. Ele tem direito a um auxílio doença ou uma aposentadoria por invalidez? Se ele tiver a documentação, Nicole, que comprova que esta doença sexualmente transmissível está incapacitando ele para o trabalho e ele estiver pagando o INSS ou parou de pagar há pouco, sim, nós vamos requerer a ele o auxílio doença ou aposentadoria por invalidez. Agora, você pode me falar, Nicole, não, Leandro, ele tem a documentação, mas já fazem anos que ele não paga. Aí eu vou requerer para ele o amparo social à pessoa com deficiência. Tá? Então aqui eu vejo duas possibilidades, porém eu preciso analisar a documentação para ver se cabe a ele um auxílio doença e ou uma aposentadoria por invalidez ou um amparo social para a pessoa com deficiência. Eu estou à disposição, me permita analisar a documentação e eu vou ver em qual situação que ele se enquadra. Estamos ao vivo aqui, 25341234. Mais perguntas chegando com a Maria. Vai lá, Maria, diga. A pergunta agora é do Haroldo. Ele diz o seguinte: minha esposa tem 50 anos, contribuiu durante 10 anos. Quer saber, sei que vai aposentar pela idade. O que é melhor, pagar carnê ou abrir uma MEI? Leandro. Vamos lá, antes, Neto, deixa eu retomar na anterior, que eu não respondi a última. Ah, pois não, claro, Nicole, claro que sim. Me perdoe, a última você disse que a sua mãe é tutora da sua tia, e a sua tia recebe a pensão por morte. Pode se aposentar? Pode, a sua mãe pode. Não é porque ela é tutora que não pode se aposentar, tá? Então, uma vez que ela é tutora, se ela preencher os requisitos da Previdência Social, ela vai sim se aposentar. Tá ok, Nicole? Porém, a mulher tem que ter 30 anos de contribuição, e aí independe a idade, ou se não, tem que ter 60 anos de idade e no mínimo 15 anos de tempo de contribuição. Muito bem, Haroldo, pergunta? Vamos lá. Haroldo, 10 anos ela tem, o senhor disse que o senhor já sabe que ela vai se aposentar por idade. O que é melhor, o senhor perguntou, pagar como carnê ou MEI? Aí eu lhe pergunto, se ela for microempreendedor individual, ou seja, se ela é uma autônoma, ela tem um negócio próprio, eu oriento que pague como MEI, porque o MEI paga-se somente 5%, ou seja, R$ 49,90 por mês. Já no carnê, ela vai pagar R$ 109,78. Então, se ela é autônoma, sim, a melhor opção para ela é abrir um MEI e pagar como MEI. O senhor pode perguntar também, Leandro, mas o MEI tem os direitos que o carnê tem? Tem os mesmos direitos que o carnê tem. Só tem um direito que o MEI não tem, que é se aposentar por tempo de contribuição. Quem paga MEI não pode usar as contribuições pagas 5% para se aposentar por tempo de contribuição, só por idade. A não ser que ele pague uma guia complementar devolvendo os 15% de desconto. Mas, Haroldo, então no caso dela, é autônoma? MEI. Se não é autônoma, carnê. Muito bom. Ao vivo aqui você tem todas as informações necessárias, suas dúvidas são esclarecidas pelo Leandro, especialista. Quando eu falo especialista, é especialista. A Defere é especialista em INSS. O Leandro consegue, entende da lei e consegue fazer todo o seu preparo de documentos para você dar entrada de uma maneira segura e receber do que é por direito. Eu vou destacar aqui os casos que acontecem ali junto, né? Tá aí as imagens para você do escritório. São muitos casos que acontecem, né? Que o Leandro acaba se deparando. Casos onde o cálculo foi feito de maneira errada por alguma empresa. Casos onde, por exemplo, a pessoa tentando se aposentar não consegue e aí está faltando um documento, que daí toda a equipe do Leandro consegue arrumar esse documento, né? Trabalhei na Boys, puxa vida, trabalhei um tempão na Boys, adorava essa empresa, uma empresa muito querida na cidade de Piracicaba, porém faliu, né? E muitas pessoas aí acabaram ficando sem os documentos. Como é que faz para pegar? O Leandro consegue arrumar o documento
necessário que vincula você os anos trabalhados com a BOIS. Outras empresas fecharam as portas também na cidade de Piracicaba. Grandes metalúrgicas que geravam muito emprego, fecharam as portas. E aí como é que você consegue arrumar, né, todo o material que você precisa? O Leandro faz isso para o senhor e para a senhora. O escritório, vale bem a gente destacar aqui que o escritório do Leandro fica aqui em Piracicaba, na Avenida Independência, 724, sala 33. Está aí em destaque para você ver qual é o prédio. O prédio é o Liberty Vila dos Frades, bem ao lado, né, da Igreja dos Frades ali, tá vendo? O espaço, né, da Vila dos Frades, bem ao lado. Facinho de você encontrar, fácil de você estacionar ali as ruas paralelas e você vai até a Defere. Olha o escritório da Defere aí para você não ter dúvidas, viu, gente? Essa daí é a Defere, tá bom? Então você que precisa dar entrada, precisa fazer os documentos, recursos, revisões, tudo isso a Defere faz para você. Quem vai lhe atender é o Leandro, ok? Então procure quem realmente passa a credibilidade do programa Piracicaba Agora. Por isso o Leandro está conosco aqui, não tem outro. É só o Leandro da Defere. O telefone é o 3377-0270, 3377-0280. Vou falar mais vezes o telefone daqui a pouquinho, tá bom? Fala, Maria, pois não. Pergunta também que chegou pelo WhatsApp, é o João, que quer saber, Leandro, o que significa o pedido de aposentadoria deferido, ou melhor, pedido de LOAS deferido. Boa dúvida, vamos esclarecer aqui, dúvida, né? João, o deferido muito simples, que foi aceito. Simples. Foi aceito o seu LOAS. Então, fica feliz, agradece a Deus que foi concedido, foi aceito, foi deferido o seu benefício. Muito bom. Deferido me lembra... Defere. Defere, exatamente. é o que nós sabemos fazer, né? Isso aí. Ótimo. Deferir é fazer com que o INSS aceite, gente, o seu benefício e aceite o mais importante, no valor certo. Porque não basta só, Neto, se aposentar, Neto. Não é só não isso. Basta só Claro. se aposentar. Precisa se aposentar bem, gente, no valor que lhe é justo. Tem muitos escritórios hoje em Piracicaba que aposentam. Ele pega a papelada e joga na mesa do servidor, não monta a papelada corretamente, não vai buscar os documentos que o Neto bem citou aqui, das empresas que fecharam, e aí aposenta o senhor e a senhora com R$100 a menos, 200 a menos, 500 a menos, às vezes até metade do que era de direito. 50% a menos. 50% a menos. Meu Deus. Então a Defere está em Piracicaba para não só aposentar o senhor e a senhora, para bem como aposentar no valor que lhe é justo, que o senhor pagou. Muito bom. Fala, Maria. Pergunta chegando aí, né? Nós acabamos de comentar a respeito das casas de repouso que tanto bem acolhe, né, os nossos idosos. E olha, a dona Elza já escreveu aqui que ela está na audiência, dá boa noite a todos, está assistindo o Piracicaba Agora do Lar dos Velhinhos. Olha lá, que legal. Dona Elza. Um beijo para a senhora, dona Elza. Obrigado pelo carinho. Está sempre ligada assim no programa Piracicaba Agora. E creio que a senhora adora, né, a participação do Leandro aqui, que fala sobre a aposentadoria. Aliás, falar sobre a aposentadoria, né, dona Elza, também é uma referência aos nossos idosos, que a aposentadoria tem que ser, às vezes não é, mas é a consagração da terceira idade, é a consagração, é o momento que a senhora tem a sua aposentadoria, justo se valer, né, porque colaborou, nossa querida amiga Elza e outros tantos idosos colaboraram para a construção desse país, e quando você tem a aposentadoria, é um justo contemplar, né, de tudo aquilo que contribuiu para a construção desse país. Se hoje nós temos Brasília, Prefeitura Municipal da cidade de Piracicaba, se hoje nós temos rodovias, estradas, temos tudo que tem nesse país, foi graças aos que vieram antes de nós, são os nossos idosos. Por isso que a aposentadoria é algo sério, é algo, além de ser simbólico, que é a consagração dessas pessoas que fizeram o nosso país, tem que ser muito bem justo. E para falar de justo com a aposentadoria, o Leandro está aqui, porque ele luta, ele não deixa um centavo para trás do qual a senhora tem direito. Que muito acontece por aí, tem escritório que aposenta, vê o papel, vai lá, joga, não quer nem fazer uma releitura se aquilo é justo ou não, né, Leandro? Sim, Neto. O pessoal, ele quer o chamado, gente, mamão com açúcar, né? Tem um cliente que me procurou, foi no escritório aqui, Neto, disseram a ele para esquecer da insalubridade, porque a insalubridade não ganha. Para que ele aceitasse, Neto, 2.500, que é o valor do benefício dele, sem a insalubridade. Porém, ao analisar a documentação, Neto,
totalmente possível de ganhar e o valor vai para R$ 4.500, gente. Então, cuidado, gente. Cuidado é o que o Neto disse. A aposentadoria é uma medalha, é o troféu. Agora, não pode pegar uma medalha, Neto, com cor de ouro, você vai ver, não é. É latão. É latão, não pode. Então, né? gente, tem que ser um ouro de verdade. Você imagina esse cliente com 2.500 a menos, gente. Meu Deus. Ou seja, 2.500... Veja, ele ia aposentar com 2.500, foi no meu escritório e saltou para 4.500. Por quê? O pessoal não quer pleitear, Neto. A turma quer lutar, chegar, né? não quer lutar. Por quê? A insalubridade, às vezes, você precisa recorrer. Às vezes o INSS, Neto, Nega na primeira. nega na primeira vez. Nega na segunda. Nega na segunda. Só que eu digo sempre para os meus clientes, olha, eu não fujo da luta. Eu não fujo da luta. Porque para ter vitória, Neto, é necessário ter luta. Claro. Você não consegue uma vitória sem luta, não é? A vitória é a consequência, né? É o resultado da luta. Então, conte comigo, gente. Conte comigo. Me permita colocar a medalha no seu peito, dar o troféu da aposentadoria na sua mão. Quero mandar um abraço também aqui, né? A mãe do Bruno, né? Bruno que trabalha com a gente, está entrando em contato com você lá. Você já sabe, já, né? Privilégio meu, sou fã do Olha lá, Bruno, viu? viu? Esse homem aí é uma lenda aí no que ele Brunão faz. E a mãe dele, né? O Brunão, quando a sua mãe conversou, você já falou, procura o Leandro. Mãe, pode ir lá procurar o Leandro. Eu soube que ela está agendada. Eu não. Tá agendada, exatamente. Eu não tive o Acabei de privilégio de falar. conversar com ela ainda, mas se não me falha a memória, eu acho que é amanhã. Aí, eu acho que é amanhã. Conversar com a mãe do Bruno. Pois não, Maria, no ao vivo, é isso, Mar? Eu já vou responder a pergunta da dona Alvina, mas antes, deixa eu falar aqui da dona, deixa eu ver, Benedito, que está participando. Benedito está escrevendo, né? Falando sobre a Minha esposa faleceu sem benefício. Tem algum direito a alguma coisa? Até uma pessoa está escrevendo embaixo ali, mostra, o Bruno está falando, acho que não. Olha lá, o Bruno está falando, né? Bruno Ventura, Benedito, acho que não. Vamos ver com o Leandro? Vamos ver com o Leandro. O Bruno já respondeu ali, vamos ver com o Leandro. Marisa, pode repetir, por gentileza, desculpa. Ele diz que a esposa faleceu sem pagar, sem benefício. Quer saber se ele tem direito a alguma coisa. O Bruno já respondeu ali, vamos ver com o Leandro. Vai lá, Vamos Leandro. lá. Benedito, ela faleceu sem nenhum benefício. Então, acredito eu que o senhor quer dizer que ela faleceu sem estar aposentada, sem receber um auxílio-doença, um auxílio-acidente e etc. O senhor tem o direito, se ela estava pagando o INSS ou tinha parado de pagar há pouco, ou seja, se ela ainda estava na qualidade de segurada, o senhor tem sim o direito à pensão por morte. Tá? Então, não é porque ela não tinha um benefício que o senhor não tem direito. Se ela estava trabalhando com carteira assinada, ou pagando INSS por conta própria, ou parou de pagar, mas ainda estava dentro do chamado período de graça, o senhor tem sim o direito à pensão por morte. Agora, se o senhor falar, Leandro, ela nunca contribuiu. Aí é outra situação. Infelizmente, o senhor não vai ter a pensão dela. Mas nós podemos estudar, no seu caso, a aposentadoria sua, um amparo para o senhor e etc. Mas se ela nunca contribuiu, o senhor não tem a pensão. Já se ela estava contribuindo trabalhando, tem. Se ela parou de pagar a tempo, também tem. Por isso, conte comigo, seu Benedito. Seu Benedito, então eu quero deixar aqui uma experiência que a gente acabou de ter aqui, né? Que é muito importante. Assunto de aposentadoria, tem que procurar o profissional certo. Por isso eu trago o Leandro aqui, que ele já ajudou. Se eu for contabilizar quantas pessoas ele já conseguiu pleitear e ganhar aposentadoria, a gente faria aqui 3 programas 24 horas para falar de todos. Por isso que ele está conosco aqui. Se eu ver o caso do senhor, se for o primeiro caso, se ela pagou o benefício e há pouco tempo atrás ela deixou de pagar e faleceu, ou se ela pagou até o momento dela falecer e não estava aposentada, ele acabou de dizer, tem direito. Por isso, o senhor tem que procurar o profissional da área. Né? É como se fosse um médico. O senhor está sentindo uma dor nas costas, daí o vizinho fala, eu tive isso já. Isso daí é calcanhar de Aquiles. O senhor vai lá, passa uma pomadinha, né, e vai sarar. Não pode. Cada especialista na sua área. Né? Então, se tratando de aposentadoria para tirar dúvidas, procure o Leandro. Procure o Leandro. Ok? É a melhor coisa que tem que fazer. Se não, vai passar a pomadinha e não vai resolver. Pois não, Maria, diga. Pergunta agora da dona Alvina, do bairro São Jorge. Ela fez pelo telefone. Ela disse que o companheiro está com glaucoma.
perdeu uma vista e já está atingindo a outra. Tem 14 anos pagos e 62 anos de idade. É autônomo e paga carnê. Quer saber se tem direito à aposentadoria por causa do problema da vista? Sim, tem direito, dona Alvina. Porém, eu vou orientar a senhora, procurar o médico particular dele, pedir toda a documentação médica que comprova a incapacidade. Uma vez com essa documentação, dona Alvina, marca um horário comigo lá que eu vou montar a papelada e vamos sim, no mínimo, conseguir a ele um auxílio-doença, no mínimo. Porém, eu noto aqui que é um caso de invalidez, de aposentadoria por invalidez. Mas no mínimo para ele aqui, já de pronto, um auxílio-doença cabe. Porém, repito, a ele é devido uma aposentadoria por invalidez. Vamos supor aqui, Alvina, que a gente monta a papelada, o INSS concede o auxílio-doença. Nós vamos entrar com recurso para aposentá-lo por invalidez. Porém, antes, procura o médico particular, monta, pede para ele laudo, exames, etc., a carta médica e marca o horário comigo para nós montarmos a papelada e requerer o quanto antes. Essa orientação, sem sombra de dúvida, você não vê em nenhum outro lugar, né? Tão detalhada assim, dando pontualmente o que tem que ser feito, você não vê em outro lugar, né? Por isso que o Leandro está com a gente aqui, sem sombra de dúvida. Ó, quero pedir, podemos estender um pouquinho? Ô, Neto, pode ser? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então tá bom. Então pera um pouquinho. Ana, a gente pode estender um pouquinho? Pode estender um pouquinho? Pouquinho, a Ana liberou. Eu mandei, não, eu achei que ele mandava. Não, você me falou essa frase, daí eu falei, nossa, ajudar então a quem merece, né? Se você não falasse nada, a gente ia tocar aqui. Você falou não, então Ana liberou. Pois não, Maria, fala. Olha, é bom a gente ressaltar, Leandro, que o seu escritório atende não só a cidade de Piracicaba, mas moradores da região. O Francis é de Rio Claro, acompanha o nosso programa também e está com uma dúvida, quer saber se você pode ajudá-lo. Olha, moro com minha mãe e meu filho. Minha mãe recebe o BPC. Estou querendo abrir um meio para mim, né? Um MEI para mim. Será que influencia no benefício dela por causa do cadastro único que consta também no meu nome junto? Perfeito. Boa, legal. Ó, Francis da cidade de Rio Claro, deixa eu mandar um abraço. Cara, Rio Claro, a gente está crescendo a audiência em Rio Claro, que acho que a gente vai fazer Rio Claro agora. Vamos lá fazer? Vamos lá, Neto. Pode fazer na casa do Francis mesmo. Vamos lá, a gente faz Rio Claro agora. Um abraço à cidade de Rio Claro, viu? Pô, é uma ideia boa, hein? Não é boa isso aí? E eu topo, viu? Cada dia faz na hora do almoço lá em Rio Claro e a gente faz à noite aqui. Boa. Vamos lá. Topa? Neto. Não, você conta comigo. Olha, é mesmo? Vai, então pronto, vamos fazer isso aí. Procurar TV local lá pra gente fazer. Bacana. Francis, vamos lá. Boa pergunta, Francis. Excelente sua pergunta. Eu preciso saber, Francis, se você é casado ou divorciado. Você disse que tem um filho, então a gente subentende aqui que você seja casado. Por que eu pergunto se você é casado ou não? Porque a lei fala que o filho solteiro, a renda do filho solteiro entra na renda da sua mãe. Como você disse que você está no cadastro único dela, se você for solteiro, eu não digo divorciado, tá, Francis? Solteiro, ou seja, nunca casou no papel. Se for solteiro, a sua renda vai entrar, vai atrapalhar ela. Se você abrir o MEI, você vai prejudicá-la. Automaticamente ela perde o direito. Agora, Leandro, eu sou divorciado ou sou casado no papel. Aí pode abrir o MEI, porque a renda do filho divorciado ou casado não entra na renda per capita da mãe. Perfeito. Tá? Então, se é solteiro, não abre o MEI. Se for casado ou divorciado, pode abrir o MEI. Como é que você consegue decorar tudo isso daí, Renan? Neto, sabe aquela frase, Deus ajuda quem senta e estuda, né? Então ele me ajuda aqui agora nesse momento porque a gente senta e estuda, né? Então, assim, eu sou apaixonado, né? Direito previdenciário está na minha veia, a minha paixão. Eu costumo dizer que não é trabalho estar no escritório, é um prazer, é um hobby eu poder estar no escritório. Então, eu leio, o tempo que eu estou atualizando, lendo, estudando, então a gente sabe a lei legal. Aí meio que na ponta da língua. Não, você passa uma confiança, né? Porque às vezes quando a pessoa, às vezes tem coisas realmente que vai ter que procurar, são situações que são colocadas. Claro. Mas, cara, você consegue responder, entender, colocar
a situação que possa vir a acontecer com a pessoa. Então isso é muito importante, isso passa uma confiança pra gente. Sim, passa uma confiança, né? Entregar a carteira de trabalho não é para qualquer um, não, né? Não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um, exatamente. É que nem passaporte nos países asiáticos. Você está com seu passaporte, é seu documento ali. A mesma país asiático, na Europa, na América do Sul, na Argentina, seu passaporte é o seu único documento. E para nós que moramos aqui, um documento, creio eu, que é o mais importante, é a carteira de trabalho. Não dá para entregar para qualquer um, né? Exato. E a lei fala, Neto, que a aposentadoria, gente, atenção, ela é irreversível e irrenunciável. Neto, eu vou lá naquele escritório lá e se não der certo, eu levo para o Leandro me aposentar de novo. Não tem jeito de fazer isso, gente. Porque, como eu disse aqui, a aposentadoria ela é irreversível e irrenunciável. Você não pode abrir mão dela. Então, se foi naquele escritório que aposentou você num valor abaixo do que era de direito... Então, cuidado, gente. Tem que aposentar, porque a aposentadoria vai com você pro resto da tua vida. Então, tem que aposentar bem. Não basta só se aposentar, gente. Precisa se aposentar no valor digno, justo. Já passa o telefone dele, já vamos para a última pergunta? Pois não, dona Maria? Vamos lá, minha xará, a dona Maria quer saber o seguinte: o esposo deixou de pagar o INSS há 2 anos e faleceu. Ela quer saber se ela tem direito à pensão por morte. Vamos lá. Eu subentendo, óbvio, Maria, que ele não era aposentado. Se fosse aposentado, se ele for aposentado, né, no óbito, sim, a senhora tem o direito à pensão, independentemente dele ter parado. Agora, a senhora disse que ele parou de pagar há 2 anos. Eu preciso ver se ele se enquadra naquela minha fala aqui inicial. Em alguns casos, o período de graça, Maria, se estende para 3 anos. Tá? Então, vamos lá. A pessoa, quando para de pagar o INSS, ela fica coberta. Atenção, gente. De 6 meses a, no máximo, 3 anos. Se o seu esposo se enquadrar nos 3 anos, sim, a senhora vai ter direito à pensão. Agora, ele se enquadrou nos 2 anos e ele faleceu... já faziam 2 anos e 3 meses. Aí, infelizmente, não tem direito à pensão. Porém, me permita analisar, Maria, se ele se enquadra nos 3 anos. Se enquadrar, nós vamos sim requerer a sua pensão por morte. Olha, gente, muitas pessoas, mas muitas pessoas mandando aí pelo WhatsApp, telefonando também. A gente está estendendo um pouquinho mais para tentar atender e correr com essa lista que está enorme. Vamos para mais 2? Dá tempo, Maria? Mais 2? Então vamos lá. Olha, chegou pelo telefone do bairro Algodoal, o Célio, ele diz que está esperando sair a aposentadoria há 8 meses. Ele quer saber por que tanta demora assim. 8 meses. Qual será a situação dele? Ele ligou para nós. Qual será a situação dele? Será que deu entrada no INSS? É isso, Maria? O INSS... Não deu entrada. Está esperando sair a aposentadoria. Ah, deu entrada no escritório. De entrar no escritório, está guardando isso aí. A DEFERE, Neto, nós temos um modo operandi que agiliza, gente, a concessão. Tá? Nós temos um mecanismo que, pós 1 mês, se o INSS, depois de 1 mês, não conceder, não deferir o benefício, nós temos um mecanismo que nós impetramos e logo sai o benefício. Agora, certo. Se for por conta própria ou com um escritório que não tem habilidade suficiente para impetrar esse mecanismo, aí sim vai demorar, hoje em dia, Neto, meses aí. Agora, pode ele pode procurar você, mesmo estando com o escritório? Pode. A DEFERE consegue entrar no processo e impetrar esse mecanismo para que agilize a concessão. Então, qual que é o nome dele? Do Algodoal? Falou o nome, Má? Qual que é Célio. O nome? Célio. Então, tenta ver com ele, então, né? Tenta ver com o Leandro aqui para ver qual que é a possibilidade, então, né? 3377-0270, 3377-0280. Pois não, Maria, diga. Olha, a pergunta do Fabiano aqui, mas antes deixa eu só mostrar, porque são muitas perguntas chegando mesmo. Olha aqui, olha só. A gente tem aqui no WhatsApp, tudo que tá verdinho aqui, ó, é pergunta que eu ainda não consegui abrir, tá? Então a gente vai, a gente tem uma pastinha de arquivo com todas as perguntas que vão chegando hoje. Na reprise chega muita também. Chega muito na reprise também. Que bom, mano. Lembrando que, assim, viu, gente? Lembrando que você vai responder, o Leandro vai responder toda terça-feira. Então, se você não pegou a resposta agora, assista terça-feira que vem, que o Leandro vai estar aqui, a sua vai entrar ali nesse montante para ser respondido. É assim que funciona. Tá bom?
O Leandro já tomou 4 copos d'água e quer saber se a gente vai continuar, porque ele já bebeu aqui 5 litros de água. Me pegaram aqui e beberam um copo d'água. Tem que beber água mesmo, tem que... Aliás, ao vivo é assim mesmo, né? Não, isso aí. Sim, não, e você está tomando uma atitude que sirva de lição para todos nós. Chega o inverno e a gente não bebe água. Você está bebendo água, você está falando, você fala o dia inteiro. E aqui você vai falar mais ainda. Sim. Mas a gente não bebe água no inverno, isso é um perigo. É ano que vem as pedras no rim, vem problema de saúde, porque a gente não bebe água. Está frio, não bebe água. Quantos copos de água você bebeu hoje, Ana? Quantos copos de água? Nenhum copo. O dia inteiro. Dona Escolástica, mãe da Ana, ela não bebeu um copo de água hoje o dia inteiro. Não pode, gente. Tem que beber água, fazer aquilo, Leandro, ó, tomando água. Pois não, Maria, diga. Ó, o Fabiano também conversamos, né, a respeito das metalúrgicas da cidade. Sim. E ele diz o seguinte, ele trabalhou durante 6 anos em uma metalúrgica e a empresa faliu. Sim. Ele quer saber, Leandro, como ele vai conseguir o PPP? PPP, eu quero destacar que eu falei, como é importante a gente falar de certos assuntos, sim, mesmo que na nossa conversa surge, tem que falar, porque ó, tá aqui, ele viu eu falando, já falou, ó, pô, a minha empresa que eu trabalhei faliu, não consigo PPP. Quantas metalúrgicas não fecharam as portas na cidade de Piracicaba? E o problema maior é o PPP. Como é que consegue, Leandro, PPP? Ó, Neto, tem o caso que a empresa que abre a falência, tem o caso da empresa também, gente, que incorporou com outra empresa. Sim. Aí nós vamos pedir o PPP na empresa que incorporou. Tem também a chamada fusão, gente. A empresa houve uma fusão com outra empresa. Aí nós vamos também solicitar o PPP. Mudou de estado. Mudou de estado. Outro estado. Vamos até lá e, se for o caso, entramos em contato e etc. Agora, quando a empresa fale, Fabiano, é estabelecido o chamado síndico da massa falida, que hoje é chamado administrador judicial. Perfeito. E o síndico, ele tem, sim, poder para fazer o PPP. E o síndico faz o PPP. Tá? Então, a DEFERE está em Piracicaba para isso, gente. Para conseguir o documento, aposentar o senhor, vencer os obstáculos em seu lugar. E o senhor só vai deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Então, Fabiano, me dá a honra de analisar a documentação, que eu vou requerer esse PPP com o síndico ou com o administrador judicial e nós vamos anexar ele na papelada e requerer o seu benefício. Um abraço pro Leandro chegando aí, né, Maria? Tem abraço e tem mensagens aqui pro Leandro. Deixa eu começar com a da Dona Regina. Dona Regina também está sempre na audiência, né? Ela dá boa noite, equipe, boa noite, Leandro. Cada terça é um ponto a mais para o Leandro. Parabéns pelo programa, né? Que maravilha. Olha aí, rapaz. Olha lá. Que legal, hein? É mais um ponto, né, Leandro? Muito bom, a gente fica feliz, né? É bom a gente... A proposta do programa é essa, né, Leandro? Você está conosco, você sabe muito bem disso, que a gente tem esse compromisso com a população de trazer, né, a informação e trazer o prestador que realmente vai agregar para todos nós, né? Essa é a maneira jornalística que a gente encontrou. Pois não, Maria? Também a Beth dando recado aqui. Boa noite, Leandro. Você é realmente um homem de Deus. Ele te capacita e te dá toda a sabedoria para todos que tanto sofrem e são enganados com essa aposentadoria. Que Deus continue te abençoando sempre. Parabéns ao programa e a você, Leandro. Bonito, né? Ô, Neto, eu vou chorar aqui, gente. Pega o lenço lá, Neto. Pega o lenço. Obrigado, gente, pelo carinho. Obrigado a todos. Contem comigo sempre. Muito bom. E a última, só para terminar, Leandro, é uma perguntinha rápida da dona Miriam, né? Miriam que acompanha também. Quero agendar uma consulta, o que devo levar? Vamos lá, dona Miriam. Carteiras de trabalho, todas elas. Se tiver pago já o INSS através de carnê, leva também os carnês. Se tiver PPPs, leva também os PPPs. Se tiver o extrato analítico do fundo de garantia, leva. Rescisões, tudo lá que a senhora tiver em relação à sua vida contributiva, à sua vida de trabalho, leva porque vai fazer diferença. Então, para você marcar um horário, então, tá aí na tela para você, vou passar o telefone para você ligar e marcar uma consulta, tá? Você vai passar por uma consulta, é uma análise de todos os seus documentos. Então, você tem que ligar para a secretária, ela vai agendar um dia e um horário, você vai encontrar com o Leandro lá, tá bom? Olha o telefone então para você agendar essa consulta, 3377-0270, 3377-0270 ou 3377-0280, os dois números, só pode ligar amanhã, o senhor pode ligar amanhã a partir das 8 horas para agendar uma consulta com o Leandro. Beleza?
Leandrão, valeu, obrigado por ter ficado mais um tempo com a gente, estendeu para ajudar a população aí. Obrigado, tá, conte comigo. Obrigado, gente, obrigado pelo carinho, obrigado a todos. Muito obrigado, viu?